Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe muito nessa manhã de Shabbat, com essa porção. Nós estamos na segunda porção, na segunda Parashá, que é a Parashá Noé, em português. Né? Para nós é um privilégio muito grande podermos iniciar mais uma vez o estudo das porções. Né? É a segunda porção, estudamos a Bereshit na semana passada. E nós vamos estudar agora para Parashá Noé. Tenho certeza que o Eterno tem muito a falar aos nossos corações, que Ele ensina as nossas vidas. A cada ano nós aprendemos ensinamentos diferentes para as nossas vidas, onde nos acrescenta espiritualmente, para que possamos enfrentar esse dilúvio que é este mundo, né? A dificuldade deste mundo. Que possamos entrar na arca de Elohim, que possamos estar desejosos de habitar nessa arca, para que venhamos enfrentar as tempestades, as dificuldades, as aflições deste mundo, tendo a luz de Elohim sobre as nossas vidas. Amém? Irmãos, antes de iniciar a Parashá, eu sempre gosto de fazer um resumo dela, né? Só porque a gente não vai poder abordar todos os assuntos que ela tem para nos ensinar. Mas eu gostaria de ler aqui só um pequeno resumo dessa Parashá. Ela inicia aqui em Gênesis, em Bereshit, né? Gênesis no capítulo 6, olha comigo, do verso 9, aí você vai poder observar que cada capítulo está tratando aqui de uma situação, embora a maioria da Parashá está cercando, está dizendo acerca do dilúvio, acerca da consequência do pecado aqui daquela geração de Noé. Depois ele fala aí, vai até o capítulo 11, no verso 32, foi de onde o Léo leu aqui, acerca a descendência de Shem. Nessa Parashá você vai ver que Elohim instrui Noé, o único homem justo no mundo consumido pela violência e corrupção, e constrói uma grande arca de madeira revestida por dentro e por fora. O grande dilúvio, diz Elohim, varrerá toda a vida da face da terra. Porém, a arca flutuará sobre a água, abrigando Noé e sua família, além dos animais, macho e fêmea deles. A chuva durou 40 dias e 40 noites, e as águas agitaram-se por mais de 150 dias. Na verdade, o ciclo desde o início do dilúvio até a saída de Noé e a sua família da arca, duraram-se 365 dias. Um dia é um ano correto, né? Um ano solar. Elohim ordenou a Noé que saísse da arca para repovoar a terra. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Elohim, onde a gente visualiza aqui, a partir do o capítulo 9, que prometeu que jamais ia destruir a terra ou a humanidade por suas ações, e enviou o arco-íris como testemunho do seu novo pacto com o homem. Quando eu estava voltando de viagem no domingo, no primeiro dia da semana, vi o arco-íris. Na hora eu lembrei e falei assim, Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Que é a misericórdia de Elohim sobre nós, quando a gente visualiza o arco-íris. Elohim também ordenou a Noé, no primeiro dia da Parashá de novo, veio o arco-íris sobre a cidade de Vitória. Né? Apareceu aqui para vocês também, não foi? Eu vi no jornal, ali em Vila Velha apareceu. Elohim também ordenou a Noé para considerar a vida sagrada. O assassinato é considerado uma ofensa capital, e embora o homem tenha permissão de comer a carne de animais, está proibido de comer carne ou sangue tirado de um animal vivo, ou causar-lhe qualquer tipo de sofrimento. Noé plantou uma vinha e ficou embriagado ao consumir o fruto de sua produção. 2 de seus filhos, Shem e Jafté, são abençoados por cobrir a nudez do seu pai, ao passo que o terceiro filho, Ham, que é Cã em português, é amaldiçoado por tirar vantagem de sua degradação. Os descendentes de Noé permanecem um único povo, com uma só língua e cultura, durante 10 gerações. Então desafiaram o Criador, construindo uma grande torre para simbolizar a própria invencibilidade. Elohim confunde a sua linguagem para que um não compreenda a língua do outro, que está aqui a Torre de Babel no capítulo 11, fazendo com que abandone o seu projeto e se dispersem pela face da terra, dividindo em várias nações. Então, irmãos, se a gente for estudar aqui, existem vários contextos que a gente pode entrar e falar acerca das nossas vidas. Mas eu queria iniciar a nossa Parashá
voltando lá na primeira porção, que foi Bereshit, porque nos fará entender tudo o que está ocorrendo aqui na Parashá de Noé. Por que Elohim trouxe esse tão grande julgamento, tão severo julgamento? E os rabinos ensinam que o centro desse julgamento não era o juízo de Elohim, mas sim a consequência da iniquidade praticada por aquela geração. Quando a gente visualiza que Elohim trouxe a destruição sobre toda aquela geração, ali não está centralizada a vontade de Elohim de estabelecer a destruição de toda aquela geração, mas sim que a consequência da violência que estava sendo praticado foi o que gerou toda a destruição daquela geração. Então, quando a gente visualiza toda essa consequência, a gente precisa dar uma olhada lá em Bereshit, no capítulo 1, para que a gente compreenda por que Elohim deixou que essa consequência ocorresse de uma maneira tão brutal aos nossos olhos. E é brutal quando você vê que Elohim, quando cria todas as coisas e diz que aquilo ali era bom, de repente Elohim vai e aniquila tudo aquilo que no seu coração era desejoso, era maravilhoso, estava perfeito, estava dentro do seu plano. Quando a gente olha essa parashá, e eu quero falar lá do capítulo 1, que fala sobre a criação, você vai ver, irmãos, que cada ponto da criação, ela tem a sua importância particular, peculiar. É própria dela, ela é importante para a sua e para a minha vida. Quando a gente olha no verso 1, olha só, que Elohim cria luz. Olha o verso 3, vamos pular, senão a gente não vai conseguir terminar dentro do prazo. Diz assim, e disse Elohim, haja luz, e houve luz. E viu Elohim que a luz era boa. Ele começa a criação, ele determina a luz, e ele identifica aquilo que ele criou naquele momento como algo muito bom, Léo, como bom. Depois que ele cria a luz, logo depois ele faz a separação entre a água e terra. Segundo os ensinamentos judaicos, a criação ela começa segundo a sua importância, ou seja, Elohim começa daquela que é a mais simples até a mais importante. Eu uma vez falei aqui que a criação mais importante é o homem, mas depois eu consegui identificar que a criação mais importante estabelecida por Elohim em Bereshit é a família. O homem por si só ele não tem um valor que a família pode alcançar. A instituição mais importante constituída por Elohim, que está aqui no verso 28, onde Elohim abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos, aqui Elohim está estabelecendo a família. Então ele estabelece a criação no verso 1 e no verso 3 ele fala que é bom. A partir o segundo ponto da criação é a separação da água e terra, firmamento e água, que você vê aqui a partir do verso 10. Olha só, chamou Elohim a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Elohim que isso era bom. Logo depois, o outro aspecto da criação é o sistema solar, é a galáxia, é o universo, onde a gente visualiza lá no verso 17 e 18. Ó. Elohim os pôs no firmamento o céu para iluminar a terra. Ah, não, eu pulei o reino vegetal aqui, tá, irmãos? Lá no verso 12, ó, o reino vegetal. No verso 12, a terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Elohim que isso era bom. A cada aspecto diferente da criação, Elohim vai dando o seu prazer naquela criação, naquele ato desenvolvido por ele. Ele como autor de toda essa criação. Aqui no verso 17 e 18, ele fala do sistema solar. Ao verso 17, Elohim os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Elohim que isso era bom. Logo depois, Elohim vai para os animais irracionais. No verso 21, assim Elohim criou as grandes criaturas do mar, e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas, conforme as suas espécies, e todas as aves que voavam, conforme a sua espécie. E viu Elohim que isso era bom. Elohim os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas do mares, e multiplique as aves. Uma das grandes importâncias da criação é a criação do homem. No verso 26, diz assim, ó, então disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra.
e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Elohim criou o homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou, macho e fêmea os criou. Elohim os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Ou seja, Elohim institui aqui o homem e a família. Aqui não havia figura da mulher, não sei se era uma produção assexuada ou se era... Eu já vi algum lado falar que Adão nesse momento aqui era hermafrodita, via os dois sexos, mas é uma opinião de rabínica, né? Mas havia aqui a constituição do homem, o estabelecimento do homem, e havia aqui também a formação da família. Nesse momento aqui, Elohim, quando ele estabelece toda a criação, que ele falou lá, haja luz, e a luz era boa, haja a separação entre a água e a terra, e era bom. Haja o reino vegetal, e era bom. Haja o firmamento dos céus, e era bom. E ele cria os animais, e era bom. Quando ele estabelece a família, quando ele estabelece o homem e a família, ele faz o ciclo da criação, pastor Sandra. Ele finaliza toda a criação, e lá no verso 31 ele fala assim: viu Elohim que o que tinha feito era muito bom. Ou seja, ao completar a criação, Ritona, quando cada parte foi criada, Elohim diz que toda a sua criação era boa, era muito boa. Ou seja, tudo aquilo que é perfeito para que o homem se desenvolva é bom. E nesse momento, Elohim, estabelecendo as coisas físicas para o homem, ele estabelece, a partir desse momento, o espiritual, sabendo que o homem só pode alcançar, ele só pode viver uma vida com Elohim se ele obter o físico e o espiritual e conviver com os dois. Aí ele estabelece o Shabat, para que o homem tenha a oportunidade de trabalhar o seu lado espiritual. Só que quando Elohim visualiza toda a criação, ele fala: e viu Elohim que era muito bom. Eu criei as condições para que o homem sobreviva, eu criei todas as bênçãos para que ele desfrute dela na terra, o alimento para o solo, para que a gente tenha o nosso sustento, a luz para que a gente tenha a luz do dia, a noite para o nosso descanso, e daí por diante. Ou seja, Elohim estabelece tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência do homem, fisicamente e espiritualmente, quando ele estabelece o Shabat. O que isso quer dizer, Léo? Quer dizer que no momento em que eu interrompo ou destruo qualquer parte dessa criação, eu estou indo contra a criação do Criador. Isso quer dizer o quê, pastora Sandra? Se eu não respeito o reino vegetal, se eu não respeito a questão do sistema solar, se eu tento infringir e destruir qualquer coisa que Elohim estabeleceu, eu estou infringindo algo que é importante para a criação. Elohim, ele só falou que era muito bom quando ele terminou de fazer todo o ato da criação. Quer dizer que cada item, cada parte que é peculiar, cada ser formado naquele momento ali tem uma importância para a minha vida, Léo. Seja a questão da natureza, seja a questão dos animais, seja a questão do meu próximo. É aí que entra, por isso que eu precisava iniciar a Parashá de Noa falando acerca da criação. Se em algum momento eu interrompo essas criações que são importantes para a minha vida física e espiritual, eu estou sendo contra o meu Criador. O desmatamento é ser contra o Criador. A destruição, o abatimento de um animal com sofrimento é ser contra o Criador. Você destruir um animal sem nenhum motivo é ser contra o Criador. Ou seja, tudo aquilo que cerca o universo, que você não respeita aquilo que Elohim estabeleceu na criação, você está sendo contra a vontade de Elohim. Irmãos, nós estamos vivendo num dia onde o homem não respeita a natureza, onde o homem não respeita o animal, onde o homem não respeita o ser humano, onde o homem não respeita o Criador, onde o homem é totalmente idólatra, onde o homem se preocupa simplesmente pelo seu lado material e não pelo seu lado espiritual, onde as coisas materiais falam mais do que as coisas espirituais, onde o dinheiro fala mais do que o respeito ao seu próximo, onde homens matam por causa de dinheiro, por causa de poder, onde há corrupção. Os nossos dias é semelhante aos dias de Noa. Aí a pergunta: onde está a nossa arca? Pergunta a se fazer, Léo. Onde está a nossa arca, pastor? O nosso refúgio, para que nós venhamos ser livres desse dilúvio que vem sobre essa terra.
Porque Noé foi livre das consequências porque ele adentrou na arca. O que quer dizer Noé adentrar na arca? Quer dizer que ele ouviu a voz de Elohim e a obedeceu. Dentro daquela fé, daquela palavra, ele tomou sua posição e ele foi livre da consequência da iniquidade daquela geração. Ou seja, toda a criação possui uma importância para mim. Quando Adonai finalizou toda a criação, ele a criou com cada elemento tendo a sua importância na continuação da humanidade. Todos os aspectos criados por Elohim têm a sua importância na vida física e espiritual dos seres humanos. Quantas agora a gente ouve falar de sustentabilidade? Porque as empresas já visualizaram e as nações já entenderam que se elas buscarem obter riqueza simplesmente degradando a natureza, elas sabem que a consequência é o fim. Tarde demais, pastor Sandro. O efeito estufa que causa o calor, que causa a mudança de toda a temperatura, que dá tempestade, isso é consequência de uma degradação e um desrespeito à palavra de Elohim. Hoje em dia faz o desmatamento com um objetivo econômico. E não é só não é só a questão de uma pessoa, é uma nação que faz isso. Amém. A natureza não aprecia a criação. Isso. Amém. A irmã está falando que o ser humano, ele aprecia aquilo que o homem criou, não aquilo que Elohim, porque ele se torna Deus, ele faz com que sua obra, é a mesma coisa da Torre de Babel. O homem faz com que sua obra venha perpetuar o seu nome, e é aquilo ali que ele se concentra a sua força. A grande questão, Paulo vê a natureza tão importante, que ele fala assim que os atributos de Elohim eles são visíveis pela natureza. Romanos capítulo 1. Então nós podemos entender que a criação possui um ciclo a observar. Podemos concluir que este ciclo segue a seguinte forma. Elohim criou o universo, a água, a terra, o reino vegetal, os animais. Essas criações se referem ao físico. O homem, a família e o Shabat servem para o espiritual. Podemos concluir que se o homem destrói alguma parte dessa criação, ele está sendo contra o Criador. Em Bereshit, no capítulo 6... afronta o Criador. Tem tentado reinar, né, Ritona? Tem reinado pela iniquidade da terra. Amém. Se estabeleça. Amém. Amém. A Ritona está falando que o homem tem reinado sobre a terra. Quem? Obadias. Lê no microfone, irmãos. Senão... No livro de Obadias, no versículo 21, subirão os salvadores ao monte de Sião para julgarem as montanhas de Esaú, e o reino será do Senhor. Por quê? Porque o reino tem sido dos homens. Os homens têm reinado soberanamente sobre a face da terra, fazendo o que bem entende, vivendo os seus próprios deleites, na sua própria vida, certo, a vida completamente. Nós estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra. Nós vamos olhar isso. Os homens não respeitam mais os homens. Os próprios pais. Nem pai, nem mãe, nem o próprio ser humano. Esse dia teve uma irmã, Ritano, que chegou para mim e falou assim: Francisco, nós precisávamos falar sobre o respeito aos animais. Eu escrevi assim: a gente não aprendeu nem a respeitar o ser humano. Quanto mais... Não, mas é louvável a atitude de respeitar os animais, porque é um mandamento bíblico. Existe um exagero do ser humano. O homem perdeu a razão. Dilúvio significa perder a razão. Quando ele perde a razão, ele dá mais valor ao irracional do que ao homem. Amém. É por isso, mudou os valores aí. Amém. Está errado de qualquer forma. Errado de qualquer forma. Amém. Em Bereshit, no capítulo 6, no verso 9, por que eu iniciei, irmãos, essa paraxá falando de Bereshit? Porque existe todo um ciclo dentro da criação que nós precisamos respeitar. Quando esse ciclo foi interrompido, aí entra a ação de Elohim. Lá em Bereshit, no capítulo 6, no verso 9, Elohim fala assim, a Torá fala assim: são essas as gerações de Noa. Ele era um homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Elohim.
Gerou Noé a 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Elohim e cheia de violência. Irmãos, a palavra aqui, para nessa parte. Ó, e viu Elohim a terra que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. A palavra original, para o termo utilizado aqui na nossa tradução, e nós já ensinamos isso aqui, nós já aprendemos, que aqui está traduzido como violência, algumas outras traduções colocam roubo, é Hamas. Hamas quer dizer violência, quer dizer incesto, quer dizer roubo, quer dizer homicídio, corrupção. Tudo isso quer dizer Hamas. Ou seja, quando Elohim fala que a terra está cheia de violência, cheia de Hamas, ele está enfatizando que toda a parte da criação, tudo aquilo que ele tinha estabelecido na criação, tinha sido interrompido. Todo o ciclo de respeito à criação havia sido corrompido, principalmente o respeito do ser humano ao seu semelhante. Irmãos, se nós não entendermos que nós precisamos nos unir nessa causa de respeitar e viver e servir ao nosso ser humano, nós não teremos um relacionamento verdadeiro e íntegro com o nosso Criador. Não teremos. E quando a gente visualiza que Elohim traz deixa estabelecer um juízo tão severo por causa dessa interrupção, desse relacionamento entre o ser humano e o seu próximo, a gente visualiza que a mesma coisa ocorre contra a nossa vida. Quando nós matamos o nosso semelhante. Não estou falando só matar fisicamente, matar espiritualmente. Quando a gente impede que o nosso irmão venha crescer, seja de uma maneira física ou espiritual, sem nenhuma intenção. Eu não posso aqui ajudar o meu próximo com a intenção mesmo que ela seja espiritual. Se aproximar da Torá, independente. Árvore da vida, mas às vezes, Nel, nós vamos fazer ocorrer situações nas nossas vidas que teremos que ajudar o nosso próximo, independente se a fé que ele tem é diferente da minha ou não. Esse é o nosso verdadeiro valor, é isso que nós precisamos buscar e trabalhar e exercitar nas nossas vidas, crescermos espiritualmente e ajudar o nosso irmão a crescer, seja de uma maneira física ou espiritual, dentro da fé, independente da fé. Porque muitas pessoas fazem tzedakah ou fazem aquilo que é necessário para nós, para a vida do ser humano, com a intenção de trazer a pessoa para a sua fé. Isso não pode, você tem que trabalhar para o reino. As nossas ações precisam falar mais do que as nossas palavras. Esse é o verdadeiro sentido. Para próximo de Adonai, amém. O homem que destrói o seu semelhante, ele destrói ele mesmo. Elohim ama a unidade entre os seres humanos e odeia a divisão e a degradação do ser humano e o ódio. Em Bereshit, no capítulo 18, vai lá comigo para você ver o pecado e a destruição de Sodoma e de Gomorra. Oi? Não. Os rabinos falam que Noé, ele era justo naquela geração. Alguns rabinos falam que Noé, se ele tivesse vivenciado outra geração, ele não seria justo como aqui está descrevendo. Eu sou contrário a esse entendimento. Eu acredito que se Noé foi justo numa geração que foi destruída e tão corrompida, se ele tivesse vivendo na nossa geração ou em outra, ele seria mais justo ainda. Ele não conseguiu enxergar a salvação das outras gerações que vieram. Aí que está o problema de Noé. Fala aí, pastor. Noé foi justo só no período dele. No entanto, que a Torá não esconde as fraquezas do ser ocultas. Humano. Tanto que descreve aqui depois uma consequência do seu erro. Exatamente. Por quê? Ele é justo só naquela geração dele. O que ele faz é seguir e obedecer Elohim só. Não, ele tinha que ser justo para também salvação de outros. Só foi salva a família dele ali. Entendeu? Tem uma parte na Bíblia da Hadashah que fala que ele era pregoeiro da justiça. Eu acredito que Moisés... É só para aquela geração. Por isso, Jorge, existe um conceito judaico que fala isso que a pastora comentou, e existe uma parte judaica que determina que se Noé foi justo naquela geração, ele seria também justo em outras gerações. São só opiniões. Ele pecou como todos os seres humanos. De nada.
Em Bereshit, no capítulo 18, aqui a gente vai visualizar, irmãos, que aconteceu com Sodoma e Gomorra, uma consequência de destruição por causa dos seus pecados. Aí em Bereshit, no capítulo 18. Por que eu estou te levando em Gênesis? Você vai entender um pouco mais à frente. Ó. Disse mais o Eterno, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. O que Elohim está fazendo nesse momento? Ele percebe que aquilo que é fundamental, presta atenção, o que é fundamental na criação é o estabelecimento e a continuação da família. Se isso é destruído, irmãos, Elohim vai interromper de uma maneira muito severa. Muitas pessoas constituem o pecado aqui de Sodoma e Gomorra pelo ato homossexual, pelo ato incestuoso. Também é uma consequência do pecado, mas o principal era o ódio relacionado ao seu próximo. É o que fala Ezequiel. Vai lá comigo para você visualizar. É o que fala Ezequiel. É a inimizade entre irmãos. Inimizade entre irmãos aqui, segundo os ensinamentos judaicos. Sodoma e Gomorra era tão perversa que qualquer estrangeiro que adentrasse a sua terra era morto instantaneamente. Meu filho, é o texto que a Ritana leu de Obadias. De Obadias. É a inimizade. Ou seja, irmãos, quando você entra na questão da divisão com o seu próximo, você está interrompendo o relacionamento com o seu Criador. Pelo menos é o que fala João. E ele está ratificando o que está descrito na Torá. Em Ezequiel, no capítulo... no Ezequiel, capítulo 16. Acho que é isso mesmo. Olha só que você vai ver qual que foi a consequência. Por que Elohim trouxe essa consequência tão severa sobre Sodoma e Gomorra? Olha o verso 48. Tão certo como eu vivo, diz o eterno Elohim, não fez Sodoma tua irmã, ela e as suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas? Ora, foi esta a maldade de Sodoma. Tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Elas se ensoberbeceram e fizeram a abominação diante de mim, pelo qual, ao ver isso, tirei do seu lugar. Ou seja, o ódio entre irmãos, ele é algo que Elohim traz um juízo muito severo. Muito severo. E isso faz com que a gente venha analisar sobre as nossas vidas. Muito sério, irmãos. Lá em Mateus, no capítulo 24, vai lá comigo. Pode ler, irmãos, que a minha irmã já saiu de lá. Amém. 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 Imoralidade. Sim, total. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, no verso 36, ele compara a vinda do Mashiach, o retorno do Mashiach, como nos dias de Noé. A violência, o ódio entre as nações, a destruição da natureza, o desrespeito aos animais, onde a gente destrói o ambiente natural em que eles vivem. O ser humano, nação destruindo outra nação, pensando no seu sustento ou na sua riqueza, e assim por diante. Os nossos dias é semelhante aos dias de Noé. Irmãos, eu não vejo nada diferente. É a grande situação que nós precisamos fazer uma analogia e falarmos assim, qual o procedimento que nós vamos tomar, Léo? Será que nós seremos destruídos como foi aquela geração, ou nós seremos livres se nós adentrarmos na arca?
Será que nós seremos livres, estaremos livres desse dilúvio, que virá como consequência do pecado da humanidade? Ser semelhante a Noé naquela época? Isso aí, Jorge. Justo, reto, fiel a Elohim e a sua palavra. Em Mateus capítulo 24, verso 36, diz assim, ó, porém a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noa, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e ele o levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem, a vinda. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, nós estamos vivendo esses dias de Noa. Irmãos, quando a gente visualiza essa importância, por isso que eu iniciei lá em Bereshit, mostrando o ato da criação, que tudo que Elohim formou era muito bom, e se eu interrompo alguma parte dessa criação, eu estou sendo contra o reino do Criador. No versículo 43, ele retorna a Bereshit, ó, falando sobre a família. Aí, ó. Amém. Aí. Mas se considerar isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, tá vendo? Vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Amém. Ele está retornando a Bereshit, onde você falou. Irmãos, você quer conhecer o Criador do universo? Seja pacífico. Seja um promulgador dessa paz. Seja uma pessoa verdadeira. Hoje eu estava vindo aqui e eu parei no sinal com o meu kippah e desliguei o ar-condicionado e abri. Tinha um senhor de moto. Já é difícil você ver um senhor de moto. Aí ele ficou olhando para mim, eu percebi olhando para frente, eu vi que ele estava me olhando. Quando eu paro com o kippah aberto, todo mundo fica me olhando. Aí ele olhou para mim e falou assim, que Deus te abençoe. Aí eu não ouvi. Falei, o quê? Ele falou que Deus te abençoe, porque o que você está fazendo são poucos que fazem no mundo. Aí eu estava pedindo perdão a Elohim pelos meus pecados, irmãos. Senhor, eu sou indigno de ensinar a tua palavra. E vem aquele senhor de moto e falou que Deus te abençoe. Eu comecei a chorar, amados. Irmãos, o nosso trabalho, essa cidade precisa da gente. O mundo precisa da nação de Israel, dos judeus. Nós precisamos ser promulgadores dessa paz. Não estou falando de mim, eu estava ali falando, Senhor, eu sou indigno da tua palavra. São poucos aqueles que anunciam a paz. Aqueles que anunciam boas novas. São poucos aqueles que falam do amor do próximo. Agora, o que nós queremos viver? Essa é a pergunta a fazer. Que possamos querer servir ao nosso Elohim de todo o nosso coração. Por isso nós estamos sentados aqui a cada Shabat, aprendendo a servir esse Elohim justo, verdadeiro, bondoso, misericordioso, para com todos, independente da fé. Eu não vou odiar alguém porque ele é árabe, porque ele é islâmico, que eu tenho que respeitá-lo. Paulo fala que eu tenho que manter a paz enquanto depender de mim. Pois é. Amém. Fala no microfone. Amém. 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 Deixa eu só falar para a internet, senão eu não vou conseguir te acompanhar. José está falando que quando nós plantamos em Tubisvat, ali a primeira árvore no palácio, Elohim falou que nós estávamos ligados à natureza. E Elohim contribuindo para a natureza, porque nós somos ligados a ela. E quando a gente percebe que diversas vezes, o salmista fala isso diversas vezes, comparando o homem a uma árvore. Da relação com a natureza. Amém, amém. E vamos estar fazendo.
Isso começa pela gente, né, Zé? Fazendo uma reciclagem correta dentro da nossa casa, sendo um exemplo. Irmãos, quando a gente visualiza que até nessas coisas Elohim se preocupa com as nossas vidas. Porque quando a gente visualiza o respeito à natureza, que eu estou falando aqui do ódio, não é só do ódio, é aquilo que é racional. É ódio aquilo também que é irracional, aquilo que é inanimado, mas que Elohim criou. Existem criações de Elohim que não possuem vida, mas exige o respeito. Você só vai interromper aquela criação no momento que aquilo for necessário para você, realmente necessário. Quer conhecer o Criador do universo, seja pacífico. Pelo menos é o que diz a Torá e é ratificado pela Brit Hadashah. Seguir a paz com todos e a santificação, pela qual ninguém verá Elohims. Seguir a gente enfatiza a santificação, né, pastora? Só que o verso fala de dois adjetivos aqui importantes. A paz e a santificação. Nós precisamos viver essa paz, irmãos. Existe um ensinamento judaico que é muito interessante, que fala assim: seja pacífico, praticai o bem, que você receberá o bem. Paulo fala até isso, não sei se é Paulo ou se é Pedro, que ele fala assim: se vocês praticarem as coisas boas, receberão o bem. Se porventura receberes a injustiça, venhamos se alegrar, porque benditos serão aqueles que receberão a injustiça pela prática da justiça. Quando eu pratico o bem, a consequência daquilo que eu vou receber é o bem. Mesma coisa que aconteceu lá em Bereshit, aqui na Parashá de Noa, quando a consequência do pecado daquela geração foi ser aniquilada, da mesma forma acontece para aqueles que geram a paz. Se você promulga a paz, se você estabelece a paz, você receberá a paz. Mais um exemplo importante para estudarmos essa Parashá, irmãos. Olha lá em Gênesis, no capítulo 6. Precisamos de um exemplo importante para estudarmos essa Parashá, e eu quero enfatizar aqui em Noa, na Parashá de Noa. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu acho que o Francisco faria e que a maioria de nós também faríamos se fosse nós que estivéssemos escrevendo por conta própria um texto. Está acontecendo aqui uma maldade imensa de toda uma geração. E existe uma família, apenas um homem aqui nesse momento que está sendo o promulgador dessa paz, que está sendo fiel a Elohim. Quando a gente fosse dar a notícia para alguém dessa iniquidade, a gente começaria por onde? Pelo ato pior. É assim as manchetes de hoje, né? Quando você quer fazer alguém comprar um jornal ou assistir, ninguém vai falar assim: há um homem, há uma nação, há um povo no Espírito Santo que quer promulgar a paz, que quer estabelecer a paz. Quem vai ver aquela notícia? Poucos. Há um povo que quer estabelecer aquilo que é bíblico em uma cidade. Ninguém vai olhar aquela manchete. Mas quando o homem quer transmitir aquilo que as massas desejam ver, o que ele vai fazer? Ele vai anunciar o ódio entre a Carminha e o Tufão, o sequestro de não sei quem, e assim por diante. Ele vai trazer aquilo que o homem gosta de visualizar. Estou sendo contra quem assiste isso não, tá, irmãos? Eu acho que é assim como você perde tempo vendo a sua novela, eu perco tempo vendo meu futebol. Não contribui nada para o nosso espiritual. Mas quando o homem quer transmitir alguma manchete que venha chamar as massas, ele vai apresentar o quê, pastora Sandra? A notícia ruim. Assim é o nosso jornal. Se eu fosse escrever essa Parashá, essa porção aqui, ela nunca tinha sido escrita, eu ia escrever e ia falar assim, volta lá em Gênesis, no capítulo 6. Eu ia começar com a notícia dessa forma: a terra, porém, estava corrompida diante de Elohim e cheia de violência. Porém, havia um homem justo. Só que Elohim foi diferente. Elohim começa a Parashá e diz assim, ó: essas são as gerações de Noa. Ele é um homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Elohim. Você sabe o que quer dizer isso, Jorge? Quer dizer que a nossa justiça, a nossa obediência, elas valem muito mais, e elas estão na memória de Elohim muito mais do que a iniquidade de uma geração. Havia um homem praticando a justiça e milhões praticando a iniquidade. E a primeira coisa que veio na mente de Elohim foi a prática da justiça de Noa. Ele não começa pela notícia ruim, ele começa pelo ato de justiça daquele homem.
É este exemplo que nós precisamos pegar e falar assim, Senhor, o que eu preciso ser fiel para ser diferente dessa sociedade, para ser diferente como foi Noa no período em que ele viveu? O que eu preciso fazer para que eu seja diferente se os dias que eu estou vivendo também é semelhante aos dias de Noa? Andava com Elohim, mas como andava com Elohim? Como que andava com Elohim? A pergunta todos nós sabemos. Será que andar com Elohim é só uma prática religiosa do Shabat? Será que a prática de Elohim é só vivermos estudando a palavra? A prática de Elohim é só eu entrar na presença de Elohim e começar a cantar? A prática de viver com Elohim é eu amar o meu próximo, eu respeitar o meu próximo, eu estudar a palavra, eu guardar o Shabat, eu respeitar as peças bíblicas e vivenciá-la no meu dia a dia. Esse é o homem que anda com Elohim. Aquele que só faz isso no Shabat, esse é o homem que de vez em quando tenta visitar Elohim. É uma grande diferença. Relacionamento com Elohim. Nós precisamos vivenciar esse relacionamento com o nosso Criador no nosso cotidiano. A cada dia. E por que Noé foi tido como um homem justo? Olhem o capítulo 8, irmãos. Vai lá no capítulo 8. Aí a pergunta a se fazer, Jorge, como que nós podemos andar com Elohim? O grande problema para o homem se recuperar, eu lembro quando a gente estava falando aqui a respeito de recuperar o seu lado espiritual. Por exemplo, uma pessoa que é muito tem dificuldade com bebida. O que essa pessoa deve fazer? Se afastar totalmente de tudo aquilo que pode lembrar a bebida. Alguém que tenha dificuldade em entorpecentes, deve afastar em tudo aquilo que traz a lembrança dela para aquele entorpecente. Ou seja, você se afastar totalmente daquilo que pode te levar a ser contrário àquilo que você não domina. Quando a gente visualiza, muitas vezes a gente precisa entender que para eu recuperar algo espiritual, eu preciso entender onde está o problema. Não é, Eduardo? Para que eu possa saber como recuperar aquilo que é espiritual, eu preciso saber, Roberto, onde está o problema. Eu já citei aqui diversas vezes aquela questão da árvore da minha casa. Que sempre minha mãe mandava eu varrer o quintal. E ela mandava podar aquela árvore, sempre caía. Só resolveu o problema quando cortou na raiz. Quando tirou daquele quintal que já estava até quebrando a casa. De tão grande era a árvore. Ou seja, eu tinha que descobrir o problema na raiz. A mesma coisa com as nossas vidas. Às vezes nós estamos com uma dificuldade que a gente para e fala assim, Senhor, eu estou passando por essa dificuldade porque isso é do meu coração, isso é nato, eu nasci com isso. Vamos descobrir se nós nascemos com isso? Aqui no capítulo 8, verso 21, diz assim, ó. Logo depois do dilúvio, depois que eles saíram da arca, Elohim olha para a família de Noé e fala assim, o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes como fiz. Quando a gente visualiza isso aqui, Roberto, que os desejos do coração do homem é mal desde sua meninice, dá a entender, pastora Sandra, que esse verso está falando que é algo que o ser humano tem desde o seu nascimento. Irmãos, esse não é o conceito bíblico. Não é um conceito nato, é um conceito empírico. Ou seja, empírico quer dizer que você passa a ter aquilo ali no teu coração pela experiência, pela assimilação. Não é algo que você adquiriu no seu nascimento, mas é algo que você vivenciou, é algo que você experimentou. Então, se Noé, naquele momento, era considerado um homem justo diante de uma geração perversa, eu posso entender que se a iniquidade, o desejo para o mal vem no meu coração pela experiência e pela assimilação, eu logo vou entender que Ló não assimilou e não experimentou a maldade daquela geração que ele vivenciou. Isso quer dizer que para que eu tenha um relacionamento com o Criador, eu preciso não assimilar e não viver as experiências que esse mundo vive. Eu estava viajando de Aimorés para cá no ônibus na segunda-feira, eu fiquei escandalizada. Uma criança de 1 ano e meio sentada no colo da mãe, o pai e a mãe, no ônibus, próximo a mim. A criança, com 1 ano e meio, ela não tinha mais que isso. Ela xingava
o pai e a mãe de uma coisa. O que aquela criança com 1 ano e meio aprendeu aonde? Com os pais. Ela aprendeu com os pais aquilo ali. Ela respondia ao pai, que eu fiquei impressionada. Eu saí escandalizada, literalmente. Aprendeu pela assimilação. A criança de 1 ano e meio. Amém. Não tem condições. É isso, irmãos. Por isso que eu queria falar, Jorge. Você fez uma boa pergunta. Ele andava com Elohim. E ele foi considerado justo naquela geração. Se nós já aprendemos aqui, Elohim falou que veio o cheiro suave quando ele viu que a terra já não tinha maldade mais, porque ele tinha destruído toda aquela maldade. E aquilo foi alegre a narina de Elohim, quando ele sentiu aquele cheiro de tudo que eu criei, conforme eu tinha estabelecido, está aqui neste momento. E ele fala, não destruirei mais um homem, porque a maldade está desde a sua meninice. Se eu compreendo que eu não nasci com isso, eu só posso obter isso através da experiência. Só através da assimilação. Pelo menos Tiago, vai lá em Tiago no capítulo 4, todos nós conhecemos esse texto. Irmãos, a nossa maldade que está no nosso coração é empírica. Isso quer dizer o que? Eu vivenciei. Eu tive a experiência daquilo. E eu preciso ser livre. Eu preciso entender isso para que eu possa ser livre. Porque senão eu fico falando, Senhor, isso é do meu coração, eu nasci com isso, isso é do ser humano. Se você assimilou aquilo e você adquiriu no teu coração, saiba que existe um antídoto, um remédio para que você seja livre disso. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segunda a palavra. O seu pecado. Amém. Se a maldade do homem é algo que ele adquire pela experiência e vivência, então se Elohim considerou Noé como justo, é porque ele não experimentava e não vivenciava os pecados de sua geração. Em Tiago, no capítulo 4, aqui fala de uma assimilação. O Tiago está falando de uma assimilação. E ele fala da inimizade, né? Deixa eu só ir lá. Tiago, no capítulo 4, verso 1, diz assim, de onde vêm as guerras e contenda entre vós? Não vem disso, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo, a assimilação, a experiência do mundo, é inimizade com Elohim? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Elohim. Ou seja, se você assimila, aí, irmãos, é que entra a grande questão. O que o mundo faz? O mundo se corrompe, o mundo mata, o mundo xinga, o mundo se corrompe, o mundo ele odeia o seu próximo por causa da religião, o mundo não pratica de Sedaká, o mundo não pratica o Shabat, o mundo não celebra as festas bíblicas, o mundo celebra o Natal, o mundo está dentro do domingo, o mundo está dentro das constituições, daquilo que o homem separou, para que eu não seja um assimilador e que eu não venha ter as consequências disso no meu coração. Eu não posso me assimilar com o mundo. Não posso. Se você odeia o seu vizinho, independente da sua fé, independente se ele é justo com você ou não, nós precisamos ser promulgadores dessa paz. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos lutar, precisamos trabalhar para que haja a vida nas pessoas. A começar pela nossa. Versículo 27. Amém. Vamos ler. Vamos ler desde o 19. Sabei isso, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Pois a ira do homem não se opera a justiça de Elohim. Pelo que despojando de toda impureza. Tiago 1, 21. Agora o 21. Pelo que despojando de toda impureza e de todo vestido do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era.
Aquele, porém, que atenta bem para a Torá perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. O que ele está falando aqui de refrear a língua? É você falar mal do seu próximo, é você ser contra o seu próximo. A religião pura e imaculada para com Elohim e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Obrigado, pastora Sandra. Encaixou direitinho. Incontaminado do mundo. Ou seja, não assimilar as práticas do mundo. A corrupção do mundo, Jorge. Está bem traduzida também. Irmãos, a palavra... Lá em Bereshit, volta lá em Bereshit no capítulo 11. Temos uma criação a respeitar, temos uma paz a estabelecer, temos um testemunho a dar. Eu acho lindo aquela palavra de Yeshua do samaritano, que ele pega o samaritano, aquele que não tinha nenhum conhecimento dos oráculos de Elohim, e ele pega o sacerdote, o levita, aqueles que deveriam ter, e ele mostra daquele que não tem. E o mais interessante, irmãos, aonde que é, naquela parábola ele fala assim, que o samaritano chega para aquele homem que estava caído e fala assim: vem cá, qual a sua fé? Ah, então você é judeu messiânico? Ah, eu vou te ajudar. Ah, você é católico? Você fica aí, deixa que um católico vem te ajudar. Se é um espírita, permanece aí que alguém vai vir te pegar. Irmãos, não tem essa questão, não estava ali em pauta a questão religiosa e espiritual, mas estava ali a ajuda que está estabelecida na palavra. É sem interesse, é para o reino de Elohim. É para a sua vida. Quando você ajuda, é você que está sendo recebido. É você que está sendo abençoado. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Quer dizer que quando você está dando, você está ganhando mais do que você estivesse recebendo. Quando você abençoa, quando você estabelece a paz, quando você fala do retorno, quando você cumpre a palavra, independente da fé, você está recebendo muito mais daquele que está ali caído. Isso é uma verdade, irmãos. Aplicação de justiça, Léo. A gente imagina que justiça é só uma coisa ruim, né? Como assim? Justiça não, um julgamento, né? Como julgamento só fosse uma coisa. Julgamento é até nesses atos. Julga as pessoas pelos atos bons, você vai ver que elas vão ficar muito mais constrangidas do que quando você julga por alguma ato que ela entende como ruim. Às vezes uma pessoa espera de você que você venha trazer um julgamento. Hã? Porque assim, às vezes uma pessoa chega para você toda nervosa. E ela está sendo errada com você, porque você está respeitando ela. E ela espera de você um contra-ataque. Talvez seja até justo você dar aquele contra-ataque, no sentido assim: irmãos, por que você está sendo ignorante assim comigo? Você fala de amor para com ela. Independente da sua ignorância, eu quero te dizer que eu te amo. Então, assim, você julgou por um ato bom, não por um ato ruim. Aplicação da justiça. Deu para entender, Jorge? É o exemplo que vem na minha cabeça, não. Aqui, Bereshit no capítulo 6, no verso 11. Em Gênesis no capítulo 6. 11. Não, 6:11. 6:11. A terra, porém, estava corrompida diante de Elohim, cheia de violência. Viu Elohim a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Elohim a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Destruí-lo-ei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipestre. Farás compartimento na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. Dessa maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados. Isso quer dizer 150 metros. Acho que nem o Titanic tinha isso, tá? Nem sei. 150 metros. A sua altura era de 15 metros. A sua largura 25 metros. Tinha 3 compartimentos, mas é equipamento, um prédio de 5 andares. Farás na arca uma janela e darás um côvado de altura. A porta da arca se porá no seu lado. Farás um primeiro, um segundo, um terceiro andar. Irmãos, quando você visualiza, Elohim fala assim: faça para ti uma arca. A palavra arca em hebraico, ela quer dizer tevar.
ela tem a mesma origem etimológica da palavra devar, que quer dizer palavra. Quando Elohim está dizendo para Noé, para que ele venha construir uma arca, ali está dizendo que essa arca é a proteção dele contra as maldades daquele mundo ali e o juízo estabelecido para aquele universo. Ou seja, Elohim estava estabelecendo e dizendo para Noé que o que ia preservar ele daquele mundo era a Tevar, a arca, a palavra. Ou seja, o que nos preserva deste mundo é a palavra. É ela que nos preserva. Aí eu adiantei já o verso. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra, Devar. Isso quer dizer, irmãos, que a palavra de Elohim, ela é o antídoto contra ela é o remédio contra essas malícias, esses atos malévolos que existem no mundo. É só dessa forma que nós podemos ser livres. É só dessa forma, não assimilando, não tomando a mesma prática, não tomando o mesmo procedimento. Fala, Léo. Pode falar. É muito importante isso que você está nos dizendo, porque no capítulo 6 de Gênesis, a intenção do Eterno era destruir tanto a terra quanto o homem. Aí no verso 7, que é um verso antes do início da porção, diz assim: disse o Eterno, destruirei sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como animais, os répteis, as aves, tudo aquilo que ele falou que era bom, Francisco. Ele vai destruir. Mas ele vai cessar essa destruição, mas as consequências virá. Ele vai cessar quando ele olha para Noé e vê ali um homem justo, aplicação de justiça. A consequência virá, vai ter o dilúvio, porém ele vai salvar a humanidade através da vida de Noé, que ele diz que é um homem justo. Então, quando você fala assim, que a palavra Devar vem da mesma origem da palavra Devar, palavras, né? Devar, palavras, eu entendo que a palavra de Adonai está inserida no coração do justo. Amém. Então, esse justo, ele é capaz de cessar a ira do Eterno. E lá em Romanos, Paulo diz isso, que quando ele vê Yeshua, aquele ao qual a Torá está inserido, ele está dentro dele toda a palavra inserida, e ele diz que por Yeshua a ira de Adonai é cessada. Então a palavra é muito perfeito, essa conotação de Devar, palavras, com a palavra Tevar, arca, salvação pela palavra, Amém. pelas águas. Amém. Não tinha nada. Totalmente conduzida. E ela também não é igual... Ela era reta, a sua base. Quadrada, Ela era o rim. Ele era o sustento, o alimento também. O Jorge está falando que a arca ela não tinha leme, ela não tinha nem ninguém que estava ali, um capitão que estivesse conduzindo aquela tevar, aquela arca, aquela palavra. A palavra é Elohim que nos deu, e é Ele que nos conduz para ela. Seguir o caminho da sua palavra. Amém. Bem-aventurado é um homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda com seus carnecedores, no carnecedores. O caminho da palavra, ele é o caminho justo, que Elohim já tem estabelecido e nos conduz a ela. Irmãos, quando a gente visualiza lá em Gênesis no capítulo 9, vai lá comigo. Eu já estou encerrando, tá? Capítulo 9. No verso 1 diz assim, aqui, irmãos, o que eu acho maravilhoso, que Elohim vem sendo contrário a tudo aquilo que eles praticavam, pastora Sandra. E ele começa a estabelecer, façam dessa forma. E ele começa a falar aqui o que ele espera do homem. Abençoe Elohim a Noé. E a seus filhos ele disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo que se move e vive será para o vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis.
certamente requererei. Aqui ele fala sobre o respeito à natureza. Aí ele começa no verso 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, e de todo animal requererei, como também das mãos do homem, sim, das mãos do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue será derramado, pois Elohim fez o homem à sua imagem. Mas vos frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. É aqui que eu falei assim, eu tenho que começar com Bereshit. Porque aqui Elohim está falando tudo o que ele estabeleceu lá na criação. Respeite o reino vegetal, respeite o reino animal, respeite os seres humanos, respeite a natureza e respeite a família. Frutificai e multiplicai. Façam com que a família me ame. Façam com que a família seja estabelecida. E nós precisamos fazer com que as nossas famílias sejam estabelecidas. A pastora Sandra deu um belo exemplo aqui de uma criança que, pelos exemplos do seu pai, que possivelmente era o exemplo dos seus pais, incentivou de maneira negativa. Nós podemos ter a certeza que, se nós formos exemplos para os nossos filhos, eles seguirão o nosso caminho. O caminho da palavra, o caminho da obediência, o caminho da fidelidade. É o Shema. Vegetariano, não. Eu acho que era até a criação. Depois, Adão acho que comeu carne, não? A partir que foi? A pastora falando que sim, eu não sei te responder, Jorge. Então, bendito Noé, né? Pô, comeu folha o tempo todo, só eu obedecer o Eterno, mas... Noé me deu a picanha. Vamos lá, irmãos, desculpa a brincadeira. Né? Preservar a natureza e respeitar os animais, vivermos em união, pacificamente e sermos fiéis a Elohim. É isso que nos diz a palavra. E para encerrarmos, vá lá em 1 Pedro. Vamos ficar de pé para lermos juntos? Primeiro Pedro. Irmãos, o que eu acho lindo, e eu estava pensando que eu precisava falar isso para vocês. Se Noé, o único homem, ele conseguiu salvar uma humanidade. Irmãos, olha a nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade. Se um pai de família for fiel, ele salvará a sua família, pastora Sandra. Se uma congregação ela é fiel, ela é capaz de salvar uma cidade. A nossa responsabilidade é muito grande. Não envolve simplesmente o individual, mas o coletivo. Nós precisamos enxergar isso para as nossas vidas. Se nós enxergarmos essa importância do nosso papel para a humanidade, nós estaremos cumprindo a vontade de Elohim para nós, a nossa vida, e nós seremos recepcionados por essa bênção. Fala, meu amado. Yeshua, Mashiach, salva tu e a tua casa. Amém, amém. Adesão, amém. Né? Em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 8, diz assim, ó: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Não pagueis mal por mal, nem por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênçãos por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, pois os olhos do Eterno estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o roubo do Eterno é contra os que fazem o mal. Ora, quem é que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas ainda que venhas a padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais as suas ameaças, não vos turbeis. Antes santificai o Mashiach como Adoni em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tende uma boa consciência para aquilo que falam mal de vós, como de malfeitores. Fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento no Mashiach. Melhor que padeçais fazendo bem,
se a vontade de Elohim assim o quer, do que fazendo mal. Pois o Mashiach padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Elohim. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Elohim esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela poucas almas se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Elohim, por meio da ressurreição de Yeshua HaMashiach, que está à destra de Elohim, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potestades. Que o Eterno nos... Nenhum é possível. Quando depender de nós, que tenhamos. Amém. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Que temos um Shabat na tua presença e que o Senhor estenda sobre nós cada vez mais os teus ensinos. É o que pedimos no nome de Yeshua. Um bom exemplo disso é quando Moisés estava saindo do Egito e seguindo para a terra de Canaã. E os midianitas, se eu não me engano, não deixaram que eles passassem sua terra, mesmo sem Moisés querer guerrear contra eles. Mas eles queriam a guerra. Ali, Moisés manteve a paz até onde ele pôde. Mas ele fez a sua parte. Que façamos a nossa. Amém? Shabbat Shalom para todos. Já? Yevareha Adonai veishmereha. Yeha Adonai panaveleha virunica. Issa Adonai panaveleha viasemeleha shalom. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a tua paz. Amém. No nome de Yeshua. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.